Fala, meu lindo! Minha linda! Bom, aleluia! Glória a Deus! Estamos felizes! Estamos muito felizes! Sabe qual é a loucura de tudo? Porque o que eu vou pregar hoje aconteceu aqui, nesse lugar. Aqui. Sabe, no meu lado esquerdo aqui, quando termina o muro, no lado você vai ver o Monte das Oliveiras, pertinho Getsemane. O que eu vou falar foi esse caminho, Jesus descendo, entrando em Jerusalém. Em um domingo que nós chamamos hoje de Domingo de Ramos. E por incrível que pareça, hoje, exatamente hoje, é o dia que se celebra essa entrada de Jesus em Jerusalém. Parece coisas que Jesus faz assim: um dia você, menino, vai gravar uma série. Nós temos que arrumar o calendário para dar certinho no domingo. E a gente pensa, tá atrasado. E eu digo, tá dando tudo certo, só segura, porque tem que ser no domingo, para dar mais bonitinho. Você vai ficar contente quando eu fazer. Bom, estamos no domingo, gravando essa série para você que está assistindo agora. Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor Jesus vai falar. Amém? Vou te pedir um favor muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Só uma dica assim, quando a gente alcançar os 10 milhões de inscritos, a gente vai trazer alguém pra cá, assim, talvez, né? Então, se inscreve no canal, meu lindo. Ativa o sininho toda segunda-feira, sem faltar, 7 horas da manhã, há mais de 5 anos, tem uma mensagem de Jesus pra você aqui. Então, meu lindo, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, de todo mundo. Entendeu? Aquele grupo de WhatsApp que você tá louco pra sair. Manda o vídeo e sai, tá ligado? Não fica. Espera. Amém? E vamos pro vídeo. É que a gente não combinou. E vamos pro vídeo. Ah, é muito bom. A gente já tá viajando, irmão, 6 dias juntos. A gente já tá tudo muito amigo. Então o povo já tá assim acostumado. Nossa, tô em Jerusalém, um top. Não, irmão, a gente tá muito amigo, mas vamos, né, fingir novidade. Você tá onde? Tô aqui em Israel, com licença, já ligo. Mulher da Vivo ligou pra você e falou assim: não posso atender porque estou em Jerusalém. Me ligue depois. Irmão, não é normal. E eu quero que você caminhe comigo num texto bíblico que você vai levar um pouquinho de puxão de orelha. Ai, que bom, né? Apanhar em Jerusalém é um negócio bem importante. Aconteceu outras vezes e ressuscitou. Mas hoje é para que a gente aprenda algumas coisas novas, ou talvez ressuscitar algumas coisas que já ouvimos, mas que aqui faz muito sentido falar. O texto que a gente vai caminhar é Marcos, Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo de número 11, versículo 1 diz: E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que estava de fronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis um jumento pequenininho, amarrado. É porque aqui na minha tradução de jumentinho, tão fofinho, né? Um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o, trazei-o. E se algum homem vos disser por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe que o Senhor necessita dele e imediatamente ele os enviará para aqui. E eles foram, pegaram o seu caminho, encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e os desprenderam. E alguns dos que estavam ali disseram: o que vocês vão fazer com o jumentinho? E eles disseram: Jesus mandou. E eles deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes e ele assentou sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos
e jogavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, o que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E essa é a entrada de Jesus, o Messias, o nosso Salvador, em Jerusalém. É muito conflito num texto só. Primeiro, há uma necessidade de lembrarmos que tudo que Jesus viveu foi para cumprir o que havia sido profetizado sobre ele. E o que nós lemos aqui foi profetizado: eis que o vosso Salvador vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. Lá atrás já haviam profetizado. Zacarias havia dito: é assim que vai acontecer. E o Messias está entrando, e a gente tem uma expectativa sobre o Messias. Se chegar alguém muito importante aqui agora, ele não chega sozinho, ele chega com seguranças, alguém vem antes e organiza tudo a sua chegada. Jesus mandou os discípulos buscar um jumentinho, e assim começou o rolê de Jesus entrando. Eu estava esses dias no aeroporto e a gente chegou no hangar, e aí tinha vários policiais federais. E eles estavam investigando cada canto daquele lugar para dizer se era seguro ou não, colocando uma passagem de emergência, uma saída de emergência, e estava uma loucura, porque uma autoridade muito importante viria para aquele lugar. E é um homem. O que nós estamos falando é do Messias, e a gente esperava pelo menos carruagens, a gente esperava pelo menos um cortejo real, mas era Jesus, simples, humilde. Sabe, entrando montado em um jumentinho e as pessoas gritando: Hosana, Hosana nas alturas. E a gente celebra isso, celebra porque quando nós olhamos para esse Jesus, o Jesus que a Bíblia me apresenta, eu digo: ele é igual eu, ele é normal, ele sente o que a gente sente, ele é a gente, ele é igual, por isso que morreu no meu lugar, porque ele era assim, e só que santo, sem pecados, intocável. E foi assim que Jesus entrou. Só que eu confesso para você que, como garoto, e às vezes um pouco curioso, quando li esse texto lá no começo da minha caminhada com Jesus, ouvindo algumas conversas, percebi que algo estava estranho. Um detalhe que, como só tem gente rica aqui agora, que nunca tiveram um jumento, talvez não entenderam. Vou falar o que aconteceu quando eu li isso pela primeira vez. Eu coloquei no Google: quanto custa um jumento? Por que vocês estão rindo? É verdade, eu coloquei cerca, na época, de R$4.000. Então talvez você vai ficar muito feliz com essa mensagem, vai ficar muito inspirado, vai entrar no LX e vai comprar o seu próprio jumento. Aleluia! Só que você só precisa saber de uma coisa: jumento é um jumento bravo, teimoso, empacador, difícil de doma. Não é qualquer um que chega no jumento e sai dando um rolê de jumento assim, de boa. Não, irmão, o jumento, se ele olhar pra você num belo dia e dizer assim: não vou, ele não vai. Então você tem que comprar outro jumento, vai ter que dar o teu jeito, porque se o jumento empacar, bebê, empacou. Só que olha que interessante, quando a gente olha para como se faz, aí eu dei um outro Google. Como faz pro jumento ficar igual um gatinho? E aí, irmão, como é que faz? Você tem que, primeiro, ganhar a confiança do jumento. Você acredita nisso? Você tem que virar amigo dele, irmão. Se ele tiver Instagram, você vai ter que seguir ele. Você vai ter que ter o contato visual com ele, olhar pra ele, fazer carinho nele. Uma semana, tá no Google, é só você pesquisar. E é verdade, eu conversei com algumas pessoas que trabalham com isso e eles disseram que é exatamente isso. O jumento é um animal que, se ele tiver medo, ele não vai. Se ele sentir qualquer temor, ele trava. Então, não é fácil subir no jumento. Agora, vamos, olha que loucura. Aí, beleza, você olha pro jumento, diz: oi, jumento, top, I love you, vamos ser amigos. Uma semana. Na segunda semana, a sua meta é subir nele. Você vai colocar o tapete nas costinhas dele e vai tirar. Uma semana, já estamos na segunda. E aí,
No final dessa semana, talvez o jumento diz: pode deixar esse tapetinho aí de boa. E aí na terceira semana você vai começar a se apoiar em cima do jumento. Bom, isso demora 4 semanas. No final das 4 semanas, irmão, o jumento já tá olhando pra você, já tá fazendo assim, coraçãozinho pra você, que você dedicou muito tempo pra ele. Aí você sobe nele e dá um cutuquinho assim. E talvez ele ande. Talvez ele diga: não tô afim, não é a hora ainda. É cedo demais pra nós dois. Irmão, a loucura de tudo é que o que Jesus mandou buscar é um jumento que nunca ninguém fez isso. E aí agora temos um grande problema. É um jumento que nunca foi montado. Então, irmão, eu já começo: Senhor, abençoa o jumentinho que tá indo para a região de Jesus lá, Senhor. Dá sentimento para esse rapaz, para ele ficar bonzinho, porque é o mestre, é o Messias que vai entrar. E olha que doideira, Jesus diz: eu quero um jumentinho que nunca foi montado, você vai encontrar ele amarrado. E aí eu encontrei algumas coisas e algumas pesquisas que fizeram ainda mais sentido. O jumento é amarrado, é um jumento que nunca foi montado e que não conseguiram. Então ele está amarrado porque se soltar, vira problema. Já desistiram desse jumento. Eu quero que você comece a pensar, por favor, comigo nisso. Amarraram, já desistiram, não vai dar certo, esse jumento nem dá pra nada. Tanto é que quando chegam, soltam o jumento e liberam o jumento assim, na faixa. E é 4 contos o jumento. Lembra? Chegaram, desamarraram o jumento, os donos apareceram: vocês querem o jumento? Jesus mandou: então tá, pode liberar. Lá se foi o jumento. Agora vai começar o milagre. O jumento chegou até onde Jesus estava. Deu uma olhada para Jesus. Jesus deve ter dado uma olhada para ele. E aí Jesus, irmão, só fez isso aqui. E o jumento entrou em Jerusalém. Tá vendo, irmão? Se tivesse um pouco de gente mais humilde aqui, igual nós, André, o povo tava dando mortal para trás, porque olha o tamanho do milagre. O jumento, irmão, baixou a bola para Jesus na hora. Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. O jumento pode ter a natureza de um jumento, irmão, mas nada se compara à natureza do nosso Salvador. O jumento falou assim: se tem alguém que tem moral para mandar em mim, me controlar e dizer para onde eu vou, é esse homem aqui. Aí Jesus subiu nele e foi embora para Jerusalém. Sabe qual é a loucura? O jumento entendeu o que a gente demora uma vida inteira para entender, que se entregarmos o controle da nossa vida para ele, ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos leva para o lugar certo, ele nos leva para a direção correta. Sabe para onde o jumento estava indo com Jesus? Para Jerusalém, o centro da vontade do Senhor. Quando deixamos Jesus controlar a nossa vida, nosso endereço é o centro da vontade dele. Vai piorar para o jumento, porque o jumento, irmão, ainda é um jumento. E a Bíblia diz que as pessoas começam a jogar ramos na frente dele, estender tapetes e a gritar: Hosana, Hosana nas alturas. De maneira natural, isso não ia conseguir acontecer, jamais. O animal ia assustar, ia travar e não entraria. Mas o jumento entendeu mais uma coisa que a gente tem que entender rápido: que se ele estiver com a gente não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo do que jogam na nossa frente, no que gritam no nosso lado, porque quem tem Jesus tem destino certo, endereço certo. Aleluia. O jumento entrou em Jerusalém. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com o jumento depois. E de tanto eu pesquisar na Bíblia também, eu encontrei. Está em Acrescentares, capítulo 12. Jumento ficou famoso em Jerusalém também, irmão. Ficou hypado. Estourado, todo mundo gritando o nome dele. Jumento, top, que é isso aí? Entrou com o Messias na cidade, voltou para casa. Chegou em casa, falou para a mãe dele: mãe, eu tô famoso. Tô famoso. Mãe não acredita. Eu entrei em Jerusalém hoje e o povo ficou assim, enlouquecido. Todo mundo via eu, todo mundo gritava: eu tô famoso, mãe. E a mãe dele disse: sério, meu menino?
Sério? Que é isso? Aí, irmão, jumentinho feliz. E outro dia ele tentou voltar em Jerusalém de novo, pelo mesmo lugar que entrou outra vez. E aí quando foi entrar, irmão, desceram a lenha no jumento, chotaram ele, bateram nele, e varada nas costas, no lombo, e o jumento teve que vazar correndo de Jerusalém e voltou para casa. Aí chegou em casa, todo machucado, chorando. Aí a mãe do jumento falou: o que aconteceu, meu filho? E ele disse: mãe, eu não tô entendendo nada. O que foi? Eu fui entrar em Jerusalém de novo e dessa vez não deu certo. Bateram em mim, me machucaram, me feriram, me expulsaram de lá. E aí a mãe do jumento falou pra ele: e aquele homem que entrou com você da primeira vez estava junto? Tá engraçado, mas é bom ouvir isso. Aí o jumento falou: não, dessa vez não tava. Aí a mãe do jumento falou: é que sem aquele homem com você, você é só um jumento. Quer dizer que eu vim para Israel para ser chamado de jumento, é isso? Eu vim... Não, irmão, calma. Fica tranquilo. Calma, irmão, não sai do vídeo não ainda. Mas você precisa saber que sem Jesus você é só... você mesmo, entendeu? E que se você não entender isso em tempo, vai viver uma vida em círculos, e aquilo que Deus tem para você não vai acontecer, porque o princípio de vivermos a vontade de Jesus é deixar Jesus controlar os nossos passos. O que Jesus tem para você é o que deve interessar. Posso falar algo para você? Talvez você já demorou tempo demais para dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais controlar a minha vida sozinho. Por mais que eu pense o que é melhor para mim, que sei a melhor direção a se tomar, quem conhece todas as coisas, que ouve conversas que eu não ouço, que está no meu futuro onde ainda eu não cheguei, é o Senhor Jesus. Portanto, Jesus, eu não vou decidir nada sozinho, eu não vou caminhar sozinho, eu não vou para lado nenhum se o Senhor não estiver comigo. Portanto, Jesus, toma conta, dirige a minha história, dirige a minha vida, me diz o lugar, me diz para onde, me diz quando, que eu não vou mais controlar, Jesus. Está completamente nas tuas mãos. Amém. Porque eu estou cansado de dar conselho pra gente que é igual ao jumento. Empaca toda hora. Não deixa Jesus governar de uma maneira plena. Está o tempo todo tentando dividir com Jesus o destino. Irmão, todas as vezes que a nossa vida dá muito errado, foi a gente que decidiu. Todas as vezes que a tempestade é muito grande, foi a gente que provocou. Todas as vezes que o paramédico chega, que a ambulância vem, que o bombeiro está chegando, foi a gente que chamou. Porque normalmente foi a gente que começou o problema. Por isso que logo, quanto antes a gente aprender melhor. E se eu pudesse assim encravar isso em você agora, para você nunca mais esquecer, todas as vezes que você for decidir qualquer coisa da sua vida, pergunte para Jesus primeiro. Todas as vezes que você for tomar qualquer decisão importante na sua história, pergunte para Jesus primeiro. Todas as vezes que você for fazer algo que altere o seu destino, pergunte para Jesus primeiro. Porque senão a vida vai ser o resumo de gente frustrada porque tomou decisões erradas e está colhendo a consequência das péssimas decisões. Agora, quando perguntamos para o Senhor, nós tiramos a possibilidade do erro, tiramos a possibilidade da dúvida e vamos direto para o lugar aonde Ele planejou. Lindo! A loucura de viver os planos de Deus é chegar no lugar que a gente nunca teria capacidade de sonhar sozinho. Imagina a cabeça desse jumento. Eu sei que não tem nada, mas imagina então a sua. Imagina você. Imagina eu. Que comecei a primeira série dentro de um restaurante com 30 pessoas. Que um dia, num domingo de Ramos, estaria em Israel pregando o evangelho para milhares de pessoas. É doido imaginar, irmão, mas um dia me pegaram amarrado também em algum lugar. Provavelmente alguém não queria mais.
Todo mundo já deveria ter até desistido. Aí Jesus olhou e falou assim: vou dar um destino para esse garoto. Eu vou fazer algo novo na vida dele. E aí me levaram, me apresentaram. Quem me apresentou a Jesus foram as circunstâncias difíceis da minha vida. Então eu cheguei até ele. E ele entrou na minha história, me apontou para um lugar. E eu ainda nem cheguei, estou no caminho. O dia que chegar, eu conto para vocês. Mas já estou conseguindo ver Jerusalém na frente. E por coincidência está atrás de mim. Chegou a hora de você tomar essa decisão, sabe? Jesus, eu entrego. Na verdade, a palavra certa não é entrego, é devolvo. Porque você nunca vai conseguir controlar sozinho. Feche os seus olhos. Jesus, a nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Aleluia. Chega de controlar. Chega de decidir sozinho. Chega de fazer de acordo com aquilo que pensamos. Chega, Jesus. Nós queremos viver a tua direção. Queremos ouvir a tua voz. Para onde o Senhor deseja, para onde o Senhor quer. Qual é a tua vontade sobre nós, Jesus? Chega de vivermos conforme a nossa mente, conforme o nosso coração que é enganoso. Queremos a tua vontade, Jesus. Queremos a tua vontade, Senhor. Quando cumprimos a tua vontade, a tua presença se faz real na nossa vida. Os horizontes se abrem, coisas que não víamos agora conseguimos enxergar, porque o Senhor está conosco, Jesus. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém.